Bem, agora nós vamos a mais uma entrevista. E o jornal vai falar agora, o Jornal da Rede Alesp, conversa com o advogado Fábio Cunha, que ele é diretor do Comitê Jurídico da Abramed. Ele fala sobre a reforma tributária e o impacto no setor da medicina diagnóstica. Bom dia, doutor Fábio Cunha. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, senhor. Doutor, qual o impacto da reforma tributária no setor de medicina diagnóstica? O impacto tanto das propostas do governo, do projeto de lei, bem como dos projetos de emenda constitucional de origem do próprio Congresso Nacional, traz impactos bastante sérios, superiores a 40% de aumento de carga tributária. A gente precisa lembrar que esse aumento ele não fica com as empresas, ele obviamente ele reflete, vai ser transferido em aumento de preço. Então, por isso que é muito importante a gente trazer esse debate aqui para a sociedade civil e também para os nossos deputados, para entender o impacto realmente que vai ter no dia a dia no bolso daqueles que vão necessitar da saúde privada neste país. Doutor, bom dia. Quem fala é Lilian, tudo bem? Bom dia, Lilian. Está tramitando, no Congresso Nacional essa reforma tributária que principalmente encarece o setor da saúde, aí, como o senhor mesmo disse, na medicina diagnóstica, com aumento de provavelmente de 40%. A pergunta seria, com essa reforma, como que o setor vai ser atingido? Principalmente o terceiro, seríamos nós, chegando até nós um aumento das coisas. Como que poderia isso ser barrado? Olha, existem algumas formas. Primeiro vamos contar como é que essa proposta do governo e do Congresso está sendo feita. Está se planejando uma substituição do PIS e da COFINS na proposta do governo e na proposta da Câmara uma reforma maior ainda, a substituição do PIS, da COFINS, do ICMS e do ISS por um novo tributo, um chamado Imposto de Valor Agregado, um tributo utilizado no mundo inteiro. Em teoria, esse é um tributo bom, é um tributo eficiente, ele gera eficiência para o sistema, ele simplifica o sistema. O que se esqueceram de fazer nestas propostas é que no mundo inteiro a saúde e a educação têm um tratamento diferenciado. Elas não têm a mesma alíquota que demais serviços e demais produtos. Isso tem uma razão, porque quando você aumenta muito a alíquota dos setores de serviços de saúde e educação, as pessoas passam a sair do serviço das empresas privadas, de planos de saúde, e vão para o setor público, vão para o SUS. Então, o importante de entender é que isso vai afetar o bolso do nosso contribuinte e vai aumentar a migração de pessoas que hoje têm plano de saúde, que hoje conseguem pagar o seu plano, ou que as suas empresas pagam o plano, e acabam indo esgoelar já o nosso sistema público de saúde, que é muito importante, que não deveria estar absorvendo mais beneficiários, Principalmente beneficiários que hoje, da classe média, têm capacidade de pagar o plano de saúde, mas que, tendo em vista o aumento e o repasse de custos trazidos pela reforma tributária, não vão ter mais essa condição. O senhor acredita que essa reforma tributária vá passar? Porque, como o senhor mesmo falou, com o aumento de alíquota, a classe mais prejudicada, como sempre, é a classe mais vulnerável. O senhor acredita que o Congresso vai deixar passar uma reforma dessa que vai afetar mais ainda a população vulnerável, ainda mais nesse momento de pandemia, de demissões, de falta de emprego que está o país, O senhor acredita que isso vai conseguir passar? Olha, eu acredito que a reforma tributária é uma necessidade até para a gente sair um pouco dessas dificuldades que nós temos hoje da questão de emprego. Mas não deve ser a reforma tributária como está posta neste momento. Ela precisa ser aprimorada. A discussão precisa ser aprimorada. Diz que existem setores que são subtributados no país e alguns outros setores que estão com tributos altos demais. Eu acho que essa é uma discussão válida. O que nós não podemos trazer agora para essa discussão é uma tributação da saúde muito superior do que é feito no resto do mundo. O Brasil já tem das maiores cargas tributárias sobre o setor da saúde do mundo.
E isso nos levaria para um patamar muito superior ainda. Então, se nós estamos falando em reforma tributária e trazer as melhores práticas internacionais, também é padrão internacional que a saúde e a educação tenham uma alíquota diferenciada. Então, a reforma tributária que seja mais justa e mais simples e que não afete o bolso do trabalhador, que não afete o bolso da classe média, principalmente de São Paulo, que onde se tem percentualmente mais planos de saúde na população, é que não se transfira o custo dessa reforma tributária, ou seja, que alguns setores que vão ter sua alíquota reduzida, essa conta não seja paga pela saúde. Porque na saúde, no mundo inteiro, o padrão internacional é que ela tem uma alíquota especial. Então aqui nós estamos querendo não nenhum tipo de privilégio, nós não estamos pedindo redução de imposto, a saúde não tem defendido uma redução de imposto, o que nós não queremos é que essa conta caia no bolso do paciente. Eu acho que é muito importante a gente lembrar que, diferentemente de outros serviços, que o consumidor pode dizer, não, esse mês eu não vou tanto a restaurante, esse mês eu não vou viajar, este mês eu não vou comprar carro. A saúde, você não tem essa opção. Você não tem uma opção de dizer, eu não vou ficar doente este mês, eu não vou precisar de hospital esse mês, eu não vou levar o meu filho ao médico esse mês. Então, o consumo do serviço de saúde, ele não é voluntário, ele se impõe para a população. E se esse consumo não for feito junto à iniciativa privada, aos hospitais privados, aos laboratórios privados, via plano de saúde ou via consumo direto, ele vai ter que ir para a fila do SUS. Então não existe uma voluntariedade, não se escolhe comprar a saúde, o serviço de saúde, é o contrário, ele tem que ser provido. E o que está sendo feito é uma reforma tributária que simplesmente vai empurrar para o SUS um pedaço grande da população que hoje tem plano de saúde e que não vai poder mais ter condições de arcar com esse custo. Eu acho que é importante lembrar que nos últimos 6 anos nós perdemos 4 milhões de beneficiários do plano de saúde. Ou seja, não foram 4 milhões de pessoas que desapareceram. As pessoas não desaparecem. São 4 milhões de pessoas que tinham plano de saúde e que hoje estão sendo atendidas pelo SUS, ou pior, não estão sendo atendidas pelo SUS porque o SUS não tem mais capacidade de absorção de gente, né? Quando o SUS deveria estar cuidando hoje da população mais carente, mais necessitada, fazendo políticas públicas de saúde populacional, ele hoje tem que gastar dinheiro com uma população que está vindo dos planos de saúde, que está sendo expulsa dos planos de saúde pelos aumentos que acontecem. Isso vai ser acelerado. Então nós já tivemos 4 milhões de pessoas já migradas para o SUS e teremos mais por causa da reforma tributária. Nós estimamos que no mínimo mais 1.200.000 pessoas, se a reforma for aprovada, irão para as filas do SUS. Agora, doutor Fábio, agora há pouco o senhor falou sobre a situação do Brasil em relação a essa carga tributária junto à medicina diagnóstica e falou que, comparado a outros países, às vezes não faz muito sentido as coisas como estão sendo direcionadas aqui. Aqui na América do Sul, tem algum exemplo que o senhor acha que a tributação mais justa, que acabe ajudando o Estado, mas também acabe não prejudicando esse sistema de saúde privado e que a população, de uma forma geral, seja beneficiada com o serviço? Eu acho que nós temos mais de 100 países no mundo, inclusive na América Latina, Argentina e outros países, que praticam este imposto de valor agregado, que aqui no Brasil está sendo chamado de CBS ou IBS nas propostas. É um imposto já muito solidificado, é um imposto já conhecido, que já tem suas práticas reconhecidas. E o que traria essa justiça para a aplicação dessa reforma tributária? É o conceito de neutralidade. O que é o conceito de neutralidade? Vamos simplificar os impostos, vamos modificar essa loucura que é a nossa carga tributária e essa loucura que é o nosso sistema tributário, para que ele se torne mais eficiente, mais prático e até mais barato,
mas sem onerar e fazer com que nenhum setor passe a pagar mais do que ele já pague. Em especial o setor da saúde. Na maioria dos países, o setor da saúde ele é isento de tributação. Aqui nós estamos falando de países como Alemanha, que tem alíquota baixa, muito mais baixa que do Brasil, estamos falando de Argentina, estamos falando de México, estamos falando de Canadá. Assim, mais de 100 países têm esse tratamento. Se nós trouxermos para os países da OCDE, que são sempre aqueles países que nós estamos sempre aspirando como os mais avançados, dos 37 países da OCDE, 36 aplicam o IVA. Então, dá para dizer que é um imposto reconhecidamente bom, que nós deveríamos trazer para o país. Só que desses 36 países que aplicam o IVA, 34 têm alíquota diferenciada para a saúde. Ou seja, é padrão internacional quando se traz esse imposto, que é um imposto bom, que é um imposto importante, mas que se tem um tratamento diferenciado para a saúde. Esse é o padrão internacional. Infelizmente, no Brasil, a gente esqueceu de trazer esse detalhe, que é o detalhe mais importante, que é o detalhe da neutralidade. Ou seja, não vamos fazer com que a saúde pague o custo desta reforma tributária. Porque não é a saúde, as empresas de saúde que pagam o custo da reforma tributária se aumentar o tributo. É o paciente. É o paciente que vai ficar desassistido. É o paciente que não vai ter mais condições. E quando a gente fala, então, de aumentar o custo para a saúde, nós estamos falando de mais pessoas desassistidas, filas no SUS maiores e famílias com menos capacidade de atendimento dos seus filhos no setor de saúde privada. Agora, doutor Fábio, eu vou fazer um pouco aqui o papel de advogado diabo, tá? Do mesmo jeito que essa carga tributária chama atenção, aumenta essa carga tributária, também se escuta muito reclamações em relação ao sistema privado de saúde, não só o sistema público, mas o sistema privado também. Na hora de dialogar com o poder público tem cobrado de vocês contrapartidas? Nesse diálogo aí, existe uma insatisfação dos dois lados? Explique para a gente como é que é essa negociação, porque do jeito que o senhor fala, eu entendo que realmente vai acabar prejudicando o consumidor final, a população, acaba sobrecarregando o SUS, mas também a gente escuta muita reclamação, às vezes, do sistema privado de saúde. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Aqui é mais uma opinião pessoal. Eu acho que todos os setores eles têm oportunidades para evoluir, mas aqui eu estou falando mais especificamente em nome de laboratórios, dos laboratórios de análises clínicas e também de hospitais, que são aqueles setores que tocam no paciente, que tratam do paciente. E quando nós falamos de hospitais privados, e quando nós falamos de laboratórios, não existe esse nível de reclamação. Pelo contrário, nós temos várias pesquisas em que os nossos pacientes, quem são tratados nos hospitais privados, e aqui hospitais privados também são aqueles sem fins lucrativos pelo sistema de saúde, são considerados hospitais privados aqueles sem fins lucrativos. Então aqui nós estamos falando inclusive de santas casas, estamos falando de uma série muito grande de hospitais quando a gente fala da saúde privada. A única coisa que é considerada saúde pública são os hospitais públicos, são as empresas de saúde pública. Todo o resto é considerado saúde privada, independente dele ter fins lucrativos ou não ter fins lucrativos. Então, o que nós constatamos é que nós, laboratórios, e nós, hospitais, temos sim sempre sido muito elogiados no nosso tratamento da população. E eu acho que a gente pode trazer um exemplo muito claro, que é o exemplo da pandemia, onde os hospitais e os laboratórios fizeram o possível e o impossível, e ainda estão fazendo para atender a população nesse momento. A gente pode lembrar que os nossos custos aumentaram enormemente, máscaras aumentaram 10 vezes mais, respiradores eram difíceis de comprar, as empresas estavam mandando aviões para fora do país para conseguir trazer os equipamentos de proteção individual para seus funcionários. Muitos dos nossos funcionários foram afastados por contaminação, mas nós não tivemos hospitais fechados.
nós não tivemos hospitais com recusa de pacientes, né? O sistema de saúde privado funcionou durante a pandemia. Os laboratórios, inclusive, para evitar mistura de pacientes com Covid e não Covid, criaram estruturas paralelas. Nós fomos para shopping centers, nós criamos uma série de estruturas para atender a população e fazer testes de Covid. Então, nós, laboratórios, pelo contrário, estamos sempre ao lado do nosso paciente, né? A nossa preocupação é que já tivemos um aumento de custo muito grande em função da pandemia. Os nossos insumos estão muito caros. Tivemos grandes afastamentos dos nossos recursos humanos, dos nossos profissionais, dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros, o que também traz uma dificuldade de aumento de custo. A maioria dos hospitais do Brasil está localizada no interior do Brasil, eles têm menos de 150 leitos, eles estão fechando. Nos últimos anos, nós tivemos 560 hospitais privados que fecharam no país. Então, não dá para dizer que é um setor que está nadando de braçada. É um setor que está ao lado da população, que tem contribuído muito, principalmente nesses momentos de crise, mas que não quer que a população fique mais desassistida. Doutor Fábio, nesse momento a gente tem uma desvalorização cambial, a gente tem o dólar aí muito alto, o senhor falou de insumos, acredito que muitos dos insumos vêm de fora. Qual o impacto dessa oscilação do dólar, da oscilação da moeda, da variação da moeda em relação aos custos por parte de laboratórios, por exemplo? A pandemia vai ter um custo muito grande para o setor de saúde de médio e longo prazo. Hoje nós estamos queimando as nossas reservas, não só por causa do aumento do dólar, né, não só por causa da taxa de câmbio, mas porque os hospitais passaram muito tempo sem poder fazer cirurgias eletivas. E a maior parte da receita dos hospitais vem de cirurgias eletivas. Então a receita dos hospitais caiu em torno de 40% durante a pandemia. Nos laboratórios foi pior ainda. Nós chegamos a ter uma perda de receita nos laboratórios durante a pandemia de 70%. Nós praticamente só atendemos pacientes de Covid. E isso era a nossa responsabilidade social. Nós não estamos reclamando disso, não estamos nos furtando disso e vamos continuar atendendo. Só que o atendimento de Covid, ele não gera receita. Nós estamos fazendo isso porque é necessário, porque é a nossa obrigação como laboratório e hospital. Mas a perda de receita, a dificuldade financeira vai ser muito grande. Quando fecharmos os balanços agora no final do ano, vai se ver que a grande maioria das empresas vão ter fechado o ano no negativo. Porque laboratórios chegaram a perder 70% da receita, nós fechamos muitas unidades ao longo do Brasil, centenas e centenas e centenas de unidades laboratoriais foram fechadas temporariamente durante a pandemia no Brasil. E os hospitais trabalhando sem fazer cirurgia, sem fazer os atendimentos que geram receita. Você coloca em cima disso o custo do dólar, em cima disso o aumento dos insumos, e agora, em cima disso, um aumento de tributo, é uma tempestade perfeita, seria, vamos dizer assim, seria a gota d'água, principalmente para o setor hospitalar do interior do país, onde tem mais carência e mais necessidade, é onde mais vai sofrer, onde mais hospitais irão fechar. Vamos lembrar que nós tivemos mais de 50 mil leitos hospitalares fechados no Brasil nos últimos anos. Se a média de tamanho de hospital são 150 leitos por hospital, imagina o que isso reflete para a população, né? A maioria dos leitos foram fechados pelo SUS. Ou seja, não dá para dizer que o SUS consegue absorver, ele que está fechando leitos. E se nós empurrarmos agora mais população para o SUS, para um lugar onde já não tem leitos, que os leitos estão fechados, o que nós vamos fazer com essa população que hoje está sendo atendida pela saúde privada? Entendi. Doutor Fábio Cunha, diretor do Comitê Jurídico da Abramed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Doutor Fábio, muito obrigado pela sua presença no Jornal da Rede Alesp. Agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, bom